Bom dia, turma. Hoje vamos tratar das transformações que estão faltando para podermos terminar nosso capítulo. Então, turma, é, o, as transformações ditas massivas, certo? Isso é uma das coisas que eu gosto no Porter, da maneira que ele coloca as coisas que nós vimos as reações de precipitação, que é a maioria delas, certo? E terminamos com bainita, que já é uma transformação com resfriamento acelerado, certo? Massivas segue nessa linha, transformações com resfriamento acelerado, quer dizer, uma taxa de resfriamento muito elevada. O que ocorre é que quando você resfria muito rapidamente, certo? E aqui, quando a gente fala rápido, é rápido mesmo, certo? Nesse exemplo aqui do sistema cobre-zinco, estou partindo aqui de aproximadamente 850, já para uma faixa aqui de 450, quer dizer, 400 graus. Isso de uma maneira quase que instantânea, certo? Quando esse tipo de resfriamento ocorre, não há tempo para ocorrer difusão, ou pelo menos não há tempo para ocorrer uma difusão ao longo de todo o volume do seu sistema, certo? Esse tipo de transformação acelerada, de resfriamento acelerado, então ele mais ou menos que congela a microestrutura de alta temperatura para de baixa temperatura, certo? Esse é um fato. Mas assim, algumas transformações conseguem ocorrer de maneira muito rápida, certo? As transformações massivas são uma delas. Por exemplo, vamos imaginar que você partiu aqui, não de 850, mas isso aqui continuasse a subir, certo? E atingisse aqui mais ou menos a região monofásica beta, certo? Você sofresse um resfriamento lento, certo? Uma taxa pequena, baixa, você ia ter aqui precipitação de uma fase alfa, certo? Até que lá embaixo tudo se transformaria nesse alfa de equilíbrio, certo? Mas o que ocorre? Quando você resfriou rapidamente, certo? Então você teria aqui na região bifásica, você teria, né, alfa e beta. Porém, o que ocorre? Você partiu de beta, certo? Resfriou rapidamente, e o que ocorreu? Você vai ter uma transformação instantânea, quase que instantânea, de beta para alfa, dita transformação massiva. Não há a precipitação, certo? Então, beta e alfa têm a mesma composição, porque não teve difusão. Então, essa transformação se reduz à difusão de cobre e zinco pela interface rapidamente. E o que dá tempo a ocorrer é a alteração na estrutura cristalina, mantendo a mesma composição química. É um tipo de transformação que ela costuma, como não dá tempo, ela costuma ocorrer em regiões localizadas do seu cristal, do seu sistema. Por exemplo, aqui a formação de alfa massivo, certo? Nos contornos de grão de beta, certo? Numa liga cobre e zinco, como aquela que a gente viu aqui, certo? Você tem uma matriz beta, certo? Mas em algumas regiões você tem uma transformação de alfa massivo, aonde que se fosse uma transformação se fosse uma transformação regular, no equilíbrio, baixa taxa de resfriamento, você se transformaria tudo em um alfa, certo? Toda essa região seria um alfa de equilíbrio. Certo? Então, você manteve aqui a matriz beta, não deu tempo de transformar, mas algum alfa massivo ocorreu aqui nos contornos de grão, certo? Eles costumam ser
costumam ser em regiões localizadas do seu cristal, certo? Como eu gosto muito dessa microestrutura, que ela revela muito legal essa fase massiva, e quando ela aparece na literatura, aparece assim, certo? Alfa massiva, aí você pode perguntar, o que é isso, rapaz? É porque aquilo é produto da transformação massiva devido a um resfriamento rápido, acelerado. Precisa saber que alfa nessa região e beta tem a mesma composição química, porém com estruturas cristalinas diferentes. Né? Vamos imaginar aqui, nesse TTT esquemático, né? Aqui é logaritmo do tempo, né? Tempo contra temperatura. Aqui a linha de início de transformação, certo? E aqui nós temos 4 taxas de resfriamento diferentes, certo? Diferente do diagrama transformação tempo-temperatura, isso aqui é um CCT. Como está apontado aqui, Continuous Cooling Transformation, certo? Então, é uma curva de transformação com resfriamento contínuo. Que, na verdade, o resfriamento contínuo é o que ocorre na grande maioria das vezes, principalmente na indústria, certo? Se você, vamos imaginar, você tem uma peça que foi aquecida, certo? E você tira e coloca ao ar, certo? Ou mesmo no forno, você vai ter uma taxa de resfriamento, certo? E não um patamar, como nós apresentamos naqueles TTT, certo? TTT, estou procurando aqui. Essa reta aqui de resfriamento, na verdade, isso aqui não ocorre, certo? Isso aqui é uma curva porque você vai perdendo temperatura, né, gradativamente, certo? Então, e para ocorrer esse patamar aqui, ou esse aqui, por exemplo, você tem que fazer um isotérmico, um tratamento isotérmico. O que você faz? Você tira daqui do forno, certo? E coloca ou em outro forno ou no mesmo forno, amarra na temperatura que você deseja, deixa a transformação ocorrer e depois você tira. Então, esse patamar isotérmico aqui, você tem que manter o forno ligado na temperatura que você deseja. Mas daqui para cá, certo? Isso aqui vai vir como uma curva e não como uma reta. Então, voltando lá para o nosso CCT, certo? Que essas transformações assim, apresentadas como curva, você sobrepõe aqui no diagrama do seu sistema. Cada TTT, certo? Ou resfriamento contínuo, CCT, ele é particular de um sistema. Então, assim, o seu material em particular vai ter o CCT dele, certo? Muitos dos materiais conhecidos já são determinados. Dos materiais novos, né, no nosso caso dos metais, que a gente faz muito projeto de ligas, alloy design, parte da pesquisa é você determinar os diagramas desse novo material, certo? Então vamos voltar aqui para o nosso CCT. Nessa condição 1, você tem um resfriamento bem lento, certo? Vamos dizer que seja ao forno. Então você ocorreu aqui precipitados. Na região 2, ainda é uma região de precipitação, só que a taxa é um pouco mais acelerada do que a 1, certo? Qual a diferença entre 1 e 2? É a morfologia dos precipitados, como nós vimos. Quanto mais acelerado, mais agulhado, vai para a morfologia dos precipitados. Tem consequências nas propriedades mecânicas, principalmente, certo? Mas tem todas as propriedades. Usando uma taxa mais acelerada ainda, certo? Como aquelas vistas ali no diagrama anterior, nós vamos estar na região das transformações massivas. Então, é possível você
ter formações como essa. Elas geralmente têm essa morfologia meio irregular, certo? E elas podem ocorrer em muitos sistemas, certo? Lembrando que eu gosto sempre de falar da produção de aço na CSP, na siderúrgica do PECEM, porque lá nós sabemos que o aço líquido ele é vazado a 1.300 graus, mais ou menos, certo? Jogado na temperatura ambiente e você ainda joga borrifo de água em cima. Então, olha o ΔT aí, certo? É muito passível de ter transformações assim, certo? Essa mais acelerada aqui seria a região das transformações passivas, certo? E o capítulo próximo, final, você resfria mais rápido ainda, forma essa nova fase aqui chamada de martensita, certo? Que é o que nós vamos ver no próximo capítulo. Então aqui tem-se assim uma figura geral das transformações difusionais, certo? Só que lembrando, precipitação tem várias subdivisões que nós vimos, certo? Massivos é isso que nós acabamos de discutir, martensita é o que nós vamos ver num futuro breve, ok? Certo? Alguns sistemas você consegue até uma boa região de formação massiva, por exemplo. Isso aqui, ó, é uma fase alfa, ferro alfa. É uma liga com baixíssimo teor de carbono, praticamente ferro puro. Certo? Mas olha a temperatura, olha a transformação, ó. Foi resfriada de 1.000 graus em salmoura gelada, certo? Então, você vai ver que tem aí um ΔT violentíssimo, né? Uma taxa muitíssimo acelerada. Não dá tempo a ocorrer as transformações. Lembrando, nesse caso aqui é alfa-alfa, a microestrutura é a mesma. Mas na maioria das vezes, como aquele exemplo ali, cobre-zinco, certo? As microestruturas são diferentes. As estruturas cristalinas, perdão. Porém, mantém a composição química. Certo? Qual a diferença das transformações massivas para as transformações martensíticas? Que é o último capítulo. Transformações martensíticas, elas são adifusionais. Na verdade, você poderia substituir adifusionais, martensíticas, esse termo, por adifusionais. Elas têm esse nome por causa do pesquisador, certo? Martens, certo? Que foi um dos primeiros que estudou, junto com Bain, de bainita, o nome B-A-I-N, Bain, é também dos precursores de ter estudado esse tipo de transformações aceleradas, certo? Aí, esse tipo de transformação ganharam o apelido dos pesquisadores, certo? Que iniciaram o estudo, né, desse processo, e os produtos ganharam o nome dos pesquisadores, né? Bainita de Bain e martensita de Martens. Mas nós vamos ver os detalhes das martensíticas no capítulo que vem. Diferenças entre elas é que uma é difusional, completamente difusional, as massivas, certo? Lembrando, mantém a composição química fixa, não muda, não dá tempo, porém você muda a microestrutura. As martensíticas ou adifusionais são completamente adifusionais, não tem difusão aqui. Se não tem difusão, as composições químicas antes e depois também ficam fixas. E também as estruturas cristalinas são diferentes, bem diferentes. Certo? Então, qual a diferença entre uma e outra? Aqui é por difusão e aqui não. Certo?
Aqui é completamente por deformação da rede. Não tem movimento aleatório de átomos. Mas vamos ver isso. E finalmente, gente, em soluções com entalpia de mistura negativa ou muito negativa, os átomos preferem vizinhos menos prováveis. Nós já vimos isso, certo? Quer dizer, os átomos preferem vizinhos de espécies químicas diferentes. Então, há uma tendência a um ordenamento a baixa temperatura, né? O que acontece com sistemas ordenados é assim, que como os sistemas que têm decomposição ou eutetoide ou espinoidal, que tem entalpia de mistura muito positiva. Então lá, os átomos preferem, certo? Por motivos termodinâmicos, nós já estudamos, vizinhos da mesma espécie, certo? Então, você tem uma tendência a separar, formando fases distintas, uma rica em uma coisa e outra rica no outro elemento. Aqui é o contrário. Você tem uma tendência a juntar, certo? Aí quando você juntou, por esse motivo aqui, entalpia de mistura negativa, quando você juntou, formou uma solução sólida. Quando você reduziu mais ainda a temperatura, você organizou mais ainda, certo, esse sistema através de um ordenamento. O que acontece é que dessa solução sólida que você formou, certo, tem as propriedades particulares. Quando você ordenou mais ainda essa solução sólida, certo, do tipo AB, 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 estão lembrados? O que ocorreu? Muda as propriedades. Altera as propriedades com a mesma composição química, com a mesma estrutura cristalina. Você só organizou os vizinhos de uma maneira melhor. Isso pode ser de longo alcance, certo? Long range order, ordenamento de longo alcance, e short range order, ou ordenamento de curto alcance, certo? A gente tinha visto isso aqui lá no primeiro capítulo, onde temos aqui um ordenamento menor, com solução aleatória, mas está tudo em solução, e aqui você já começa a ver um ordenamento melhor. Num caso extremo, não sei se está aqui, tá não. Num caso extremo, você teria 100%, vocês vão ver isso naquele primeiro capítulo, tem lá essa figurinha, não está aqui. Assim, um átomo preto, um branco, um pretinho, um branquinho, pretinho, branquinho, em 100% do volume, certo? Também, quem for trabalhar com isso, você tem como calcular o grau de ordenamento que ocorre no seu sistema, né? E a consequência principal é essa, que você tem a sua solução sólida, bonitinha, aleatória aqui, A, certo? Quando você vai resfriando, a transformação que ocorre é o seguinte, você tem um ordenamento desses sistemas, certo? Aqui, embora esteja em solução, você tem regiões mais pretinhas, regiões mais branquinhas. Aqui tem menos. Em um outro extremo, você teria completamente esse padrão aqui dessa última linha, certo? Seria 100% de ordenamento. Então, as reações, tá, isso aqui tá duplicado, né? Essas reações se dão por difusão, tá aqui, se dão por sítios atômicos, se dão por intercâmbio de sítios atômicos por difusão, certo? Um átomo pretinho quer ficar do lado do branquinho, que vem outro branquinho, esse ordenamento é por difusão, novamente. O ordenamento pode ser de curto ou de longo alcance, certo? Dois mecanismos principais são aceitos. A formação contínua do ordenamento de curto alcance até atingir um estágio de longo alcance, certo? Continuamente vai ocorrendo. Ou existe uma barreira energética para a formação de domínios ordenados, que, se superado, permite nucleação e crescimento deste domínio. Esse segundo mecanismo aqui é o mais aceito, certo? Ao invés de você ter uma
formação contínua. Não, você tem nucleação de sítios ordenados, certo? Uma vez que isso nucleou, você permite o crescimento desses sítios até, num caso extremo, atingir 100% do volume. Eu concordo com o que o Porter coloca, que isso aqui me parece mais plausível, certo? Mas aí, quem vai determinar isso são vocês, com a pesquisa de vocês, certo? Um material ordenado, certo? Ganha o apelido de superrede, certo? Em inglês aí do Porter, superlattice. Então assim, materiais que formam superredes, a diferença é que o material com estrutura de superrede tem propriedades distintas do mesmo material sem estar ordenado. Quer dizer, está em solução sólida, mas não está ordenado. Baixou a temperatura, ele ordenou. Essas são a mesma fase, certo? Porém, mesma estrutura cristalina, mesma composição química. Porém, as propriedades são distintas, certo? Da solução sólida aleatória para a solução sólida ordenada ou superredes. Com isso, pessoal, nós concluímos o capítulo 5, certo? É um capítulo extremamente importante para a sua carreira. Não interessa se metal, polímero, cerâmico, compósito, certo? Todos os sistemas sólidos são passíveis, sólidos cristalinos são passíveis de sofrer essas transformações, certo? Nós usamos os metais aqui como exemplo, e é muito comum isso, certo? Porque eles são estruturas mais simples, certo? Os metais, a grande maioria é cúbica, certo? Mas tem alguns que são hexagonais, que são estruturas cristalinas que elas são mais simples e elas têm muita simetria, certo? O que não é verdade para os cerâmicos. Os cerâmicos têm estruturas muito mais complicadas, certo? Costumam ter simetria nenhuma. Monoclínico, triclínico, é um negócio complicado. Mas também é passível de sofrer todas essas transformações. Por exemplo, ordenamento ocorre muito mais em cerâmicos do que em metais, certo? Mas todos são passíveis de sofrer essas transformações. Espero que vocês deem uma atenção especial, certo, para esse capítulo, certo? Eu vou dar uma ajudinha para vocês. O nosso próximo trabalho é exatamente um resumo de tudo que foi visto aqui nesse capítulo, certo? Agora esse aqui é um trabalho especial, não que os outros não foram, mas um instantinho que eu vou abrir a porta e volto já. Então, pessoal, certo? É um capítulo extremamente importante. Então, o trabalho é um grande resumo dos tópicos que foram apresentados aqui nessas nossas aulas, certo? Eu sei que é bastante coisa, mas é assim, é muito importante isso para a carreira de vocês, certo? Para vocês entenderem transformações de fase ou aquelas transformações que se dão, né, pelo movimento aleatório dos átomos. Os átomos vão caminhar, e isso é um detalhe importante, para onde? Para onde tiver espaço vazio, certo? As transformações do próximo capítulo, elas vão se dar por um deslocamento de átomos diferente, certo? Não, cada um pula para onde dá, não. Quais são os tópicos? Eu repito, são os tópicos que foram abordados aqui. Isso vai obrigar você a assistir a aula novamente, certo? E
e é cobrindo os tópicos. Tem coisa que não precisa. Mas, em geral, os alunos fazem isso, certo? Na forma de montar, assim, tipo uma apostila, certo? Caprichem aí, certo? Aí vocês podem me mandar. Esse aqui, eu prefiro receber no formato de editor de texto, certo? Você pode fazer e transformar em PDF também, enfim. Mas, esse é importantíssimo. Isso aqui, 95% das transformações de fase ocorrem desse jeito ou até mais, certo? Repito, em que sistemas? Todos. Os metais são os exemplos, porque os metais são organizados, certo? Nós, metalurgistas, somos mal acostumados. Nos sistemas, os metais ou são cúbicos ou são hexagonais, quer dizer, bastante simetria. Mas ocorre em sistemas mais complexos, como cerâmico, por exemplo, certo? Ou em polímeros cristalinos, ou na mistura de todos esses aí. Certo? A importância disso aqui. Transformou fase, transforma as propriedades, muda as propriedades. Morfologia das fases, muda as propriedades. Certo? Microestrutura, tamanho de grão, altera as propriedades. Algumas dessas transformações se dão com mudança na composição química das fases ou não. Enfim, é muita informação, daí a importância de você fazer um trabalho bem feito, certo? Eu acho esse capítulo o mais importante dessa disciplina, mesmo porque isso aqui vai se aplicar para a carreira inteira de vocês. Certo? Como esse trabalho é um pouco mais longo, vamos dar um prazo maior, certo? Hoje são 24 de setembro, quinta-feira, certo? Que tal até 6 de outubro? Tá bom assim? Certo? Aproveito para dizer que semana que vem, certo? Não teremos encontro. Eu vou deixar o prazo para vocês darem uma trabalhada aí, assistir essas aulas, certo? Ler esse capítulo com todo amor e carinho, certo? Porque ele repito, é muito importante. É muito importante mesmo, né? Não importa a área que você for. Lá no começo do semestre eu falei assim, ó, teve um colega aqui que fez essa disciplina, é um professor veterano, certo? Da engenharia civil. Que ele disse, rapaz, eu não entendi, eu não conseguia dar uma explicação lógica para aquelas coisinhas que aparecem no concreto. Aquilo são fases, certo? São fases que se formam durante o processo lá. Certo? Isso vale para todos. Isso vale para todos. Certo? Então, estamos de acordo? 6 de outubro. Um trabalho bem legal. Repito, em Word, certo? Ou outro editor de texto, sem problemas. E desejo boa sorte, bom final de semana. Aguardo o feedback de vocês ainda sobre aquelas coisas que eu perguntei na aula passada. Ainda não tive feedback de ninguém. Certo? Boa sorte, bom final de semana, fiquem com Deus. E estou por aqui, certo? Semana que vem nós não vamos ter encontro, mas eu vou estar na área. Qualquer coisa é só entrar em contato. 6 e 8 de outubro teremos nossos últimos 2 encontros que vão ser sobre o capítulo 6, certo? Transformações adifusionais. E teremos os nossos últimos encontros aqui, 6 e 8, e o último trabalho, que é sobre o capítulo 6, certo? É mais simples, é mais simples. O mais extenso é esse aqui do capítulo 5. Ok, pessoal? Então, fiquem com Deus
E até uma próxima oportunidade. Repito, eu ainda preciso de feedback de vocês, viu? Das questões da aula passada. Até lá. Próxima, turma. Bom final de semana.